Olá, nossa reflexão de hoje vai ser no Salmo 126, então pega a sua Bíblia, vamos ler o Salmo 126. É um salmo que foi escrito ali depois de Neemias, na época de Neemias, na época de Esdras. É um salmo, um cântico de peregrinação. E ele diz assim, Salmo 126: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então nossa boca se encheu-se de risos, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Então, nesse salmo a gente consegue fazer muitas comparações entre a situação do povo de Israel daquela época e a nossa realidade espiritual hoje. Ele lembra, do passado, quando o Senhor nos trouxe, nos livrou do cativeiro. Isso ele está lembrando algo do passado, algo de antes que aconteceu. Quando aconteceu isso, quando Deus foi lá e tirou o seu povo do cativeiro e trouxe de volta para Jerusalém, para a terra deles, foi como um sonho. Foi algo tão especial que eles não conseguiam ali acreditar que é verdade. É tão bom que parece um sonho. Com certeza você já teve algo na sua vida que você viveu assim: nossa, que coisa especial, parece um sonho. Eu lembro quando eu passei na faculdade e as primeiras aulas eu olhava assim: nossa, eu não acredito que eu tô aqui não, parecia um sonho. No começo do casamento também, com a nova realidade, isso pra mim todo dia eu pensava: não, isso é um sonho, eu vou acordar, amanhã vai estar diferente. E então coisas muito boas assim a gente tem dificuldade de acreditar, parece um sonho. E é esse sentimento que eles tinham quando Deus tirou eles do cativeiro, mudou o coração do rei. O rei permitiu que eles voltassem para a terra deles, mesmo ainda sendo escravos, mas eles poderiam voltar para a terra deles e viver ali pagando impostos ao rei. Mas Deus mudou o coração, então eles voltaram para a terra deles, e era tão especial que era como um sonho, Era bom demais para ser verdade, que parecia um sonho. E na nossa vida a gente também era escravo, do pecado, da maldade. Quantas coisas no nosso coração eram tão difíceis de mudar e Deus nos libertou através do arrependimento, do batismo, do Espírito Santo. Ele nos trouxe para o reino dele, a igreja, os irmãos, as irmãs, os ministérios, esse leque gigantesco, várias cidades, vários estados, vários países. Então esse é o reino de Deus, e com certeza para mim foi assim, quando eu fui batizado, o perdão dos pecados, a leveza, conhecer a igreja, ver cada aspecto, ver os casamentos, as amizades, as saídas, os retiros, os cultos, as canções, a palavra de Deus, tudo isso era tão bom que parecia um sonho. E é sempre bom a gente relembrar, esse sonho, é sempre bom voltar ao primeiro amor, sempre bom voltar essa gratidão pelo reino de Deus, pela salvação, por tudo que Deus fez. Esse júbilo, essa alegria viva em nosso coração, pois a alegria é um fruto do Espírito, Por isso que ele diz: por isso alegre estamos, porque Deus nos trouxe do cativeiro, Deus nos libertou da tirania do pecado. Hoje o pecado não domina mais sobre nós, mesmo que a gente ainda peque, ele não domina sobre nossa vida, somos livres. Na segunda parte do versículo 2 diz assim: até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Porque lá no cativeiro não tinha somente o povo de Israel, havia outras nações que foram escravizadas. Imagine eles vendo o povo de Israel voltando para sua terra e remetendo isso a Deus, Isso glorifica o nome de Deus. O agir de Deus em nossas vidas também hoje serve para isso, Serve para glorificar o nome dele, serve para mostrar para as pessoas o quanto ele é poderoso, o quanto ele é bondoso, o quanto ele transforma a nossa vida em coisas que vão mostrar para a humanidade que
que ele existe, que ele é bondoso, que ele é poderoso, que ele pode transformar a vida de qualquer um, né? E ele reconhece no versículo 3, né? Realmente Deus fez grandes coisas por nós, né? E é sempre bom a gente relembrar, né? O que Deus fez na nossa história, o que ele transformou, o que ele mudou, e reconhecer, né, o agir de Deus e se alegrar por isso, né? Por isso que ele diz: por isso estamos alegres. Só que no versículo 4 começa uma segunda parte do salmo, porque na primeira parte ele está relembrando quando o Senhor nos trouxe e nos livrou do cativeiro. Então ele está relembrando como foi eles voltarem do cativeiro. Aí no versículo 4 ele traz mais para a atualidade de quando ele foi escrito, porque eles voltaram do cativeiro, mas eles só poderiam morar ali, eles iam continuar pagando altos impostos para o rei da Pérsia. E por isso que ele diz no versículo 4: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E em algumas versões diz assim como o Negueb, que é um rio que na época da seca ele fica seco, totalmente seco, com aquele solo rachado, e na época da chuva ele corre, né? Ele transborda, ele tem vida, né? E ele assemelha esse exemplo do rio com o povo, né? Nos enche de novo, nos restaura. E da mesma forma hoje nós somos libertos do pecado, né? Só que essa restauração não é completa, né? A gente pecou ontem, pecamos hoje e com certeza, se estivermos vivos, pecaremos amanhã. Então a gente ainda tem a tendência ao pecado, a gente ainda precisa se arrepender dia após dia, a gente ainda precisa lutar para se manter firme na santidade com o Senhor. Então precisamos de restauração, né? Assim como o povo de Israel naquela época precisava ser restaurado, precisava ser liberto 100%, a gente também precisa disso, só que a gente só vai ser liberto do pecado em nossas vidas quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, o que acontecer primeiro. E por isso que ele diz no versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Porque ali, como eles estavam pagando altos impostos para o rei que escravizava eles, então muita coisa do que eles plantavam, do que eles colhiam, eles tinham que dar, eles eram obrigados a dar como imposto. Agora imagine você trabalhar dia e noite, fazer uma lavoura, se esforçar para chegar um rei e tomar boa parte daquilo e ainda deixar você passando necessidade. Então era essa a situação que acontecia, então por isso que eles semeavam com lágrimas. E hoje também a gente semeia muitas coisas com lágrimas, né? A nossa vida com Deus, a gente tem que se esforçar, ler, orar. É algo sofrido, não é algo simples, não é algo confortável ser um cristão, né? Servir a Deus, buscar a santidade, buscar ter fé nas dificuldades, nos problemas da vida, é algo sofrido, é algo que a gente planta com lágrimas, né? Só que, como ele diz, aquele que planta com lágrimas, com alegria, vai colher, né? E também a nossa vitória é garantida com Deus, né? Essa alegria de colher os frutos, ela é garantida, e não só para quando Jesus voltar, né? Hoje mesmo a gente já colheu muitos frutos de coisas que a gente orou, que Deus nos libertou, que Deus fez na nossa família, na nossa vida. Há inúmeras histórias na vida dos irmãos, de cada irmão da igreja, de cada irmã, coisa que Deus fez grandiosa, que nos dá alegria, né? Que enche a nossa fé, que a gente olha como Deus é incrível, como não glorificar um Deus como esse, né? Então a nossa vitória, ela é garantida, né? Só que a gente ainda planta com lágrimas, né? Ainda é sofrido viver uma vida para Deus, mas a vitória é garantida, né? Ainda é sofrido você servir na igreja, em um ministério, animar o povo de Deus, muitas pessoas desanimadas, só que a gente vai lá, se anima e busca animar os outros, e ali vai aumentando, fortalecendo cada um. Então essa é a reflexão, que a gente possa relembrar do que Deus fez, glorificar o nome dele, reconhecer, ter alegria e também continuar perseverando, porque a nossa restauração, ela vai sendo consumada, vai crescendo, a gente vai conseguindo experimentar cada vez mais de Deus, experimentar cada vez mais da santidade, sendo transformado à imagem de Cristo na mente, no coração e nas atitudes.
Obrigado, fique com Deus.